testemunhas ou dos filhos. Eu quero pedir a você que foque a sua atenção bastante aqui no que eu tenho para falar para vocês. Eu quero tratar acerca da mordomia cristã no lar. Aparentemente, esse assunto vai parecer para vocês não um assunto muito relevante para a família, mas vocês vão perceber que, de fato, é sim relevante para a família. Porque, segundo os conselheiros, muito das discussões ou até mesmo de separações que ocorrem na família, entre marido e mulher, sobretudo, claro, ocorre por conta da negligência do princípio de mordomia, tratando-se de cristãos, evidentemente. Então eu quero tratar com vocês acerca da mordomia cristã do lar. Em termos gerais, todo cristão é um mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é alguém que administra algo de outrem. Por exemplo, você pode ser o encarregado numa fábrica e o chateau conferiu a você uma autoridade, deu material em suas mãos, e agora você tem que gerenciar tudo isso para o aproveitamento, o bom andamento da empresa. Então, em termos gerais, no cristianismo também, todos nós somos mordomos. Todos nós administramos algo que nós recebemos, algo que pertence a outro. E como cristãos, nós sabemos que tudo que nós temos pertence não a nós, mas pertence ao Senhor. Ele nos constituiu mordomos. Ele nos deu a nós responsabilidades para cuidar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o primeiro mordomo da história foi o próprio Adão. Você deve se lembrar que lá em Gênesis 2, capítulo 15 e 17, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden e disse para ele cuidar, zelar, cultivar. Agora, de quem é o jardim? De Deus. E quem tem que cuidar? Adão. Agora, note bem, Adão não é apenas aquele escravo que tem que cuidar do jardim, que tem que cultivar, que tem que semear, que tem que dar nome para os bichos. Adão também usufrui de tudo aquilo que o Senhor deu. Ele podia comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma, evidentemente, mas Adão podia comer, podia montar um cavalo, podia andar de cavalo, podia fazer o que ele quisesse, usufruir. Mas, em última instância, tudo aquilo pertence ao Senhor. E se Adão administrasse mal o jardim, era culpa de quem? De Adão. Porque ele estaria, nesse caso, exercendo uma péssima mordomia. Então, por que estudar esse assunto hoje no encontro de casais? Será que não tinha um assunto melhor? Os últimos 2 assuntos foram mais picantes, né? Tratamos da relação, da paixão no casamento, da intimidade sexual do casamento, foi mais picante. Talvez você veio pensando em ver algo assim, hoje você vai ficar triste. Não vou tratar sobre esses assuntos hoje. Por que tratar sobre isso aqui no encontro de casais? O que isso tem a ver com a vida conjugal? O que isso tem a ver com a manutenção de um casamento saudável? Tem tudo a ver. Porque a mordomia cristã, como eu disse, quando negligenciada, traz problemas para o casamento. Traz problemas para o lar, desestrutura todo o lar. Infelizmente, há um forte índice de divórcios no mundo afora. No Brasil, Japão, cada vez tem aumentado. Isso tem acontecido até mesmo dentro da igreja, até mesmo entre líderes. E uma das grandes razões desses conflitos que ocorrem, que geram o divórcio, não tenha dúvida, a falta de recursos financeiros, pela falta de administração, que levam essas pessoas a se separar. Quando eu era criança, eu ouvia a minha mãe falando algo, um ditado popular, que eu descobri que foi um português, inclusive, que pronunciou isso. Minha mãe dizia assim: quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Vocês já ouviram isso? A mãe de vocês falava isso? Sim? Só a minha que falava isso? Achei que isso era mais popular do que eu pudesse imaginar. Deve ser coisa de Taubaté. Então veja só, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Irmãos, teoricamente, essa frase não deveria ser realidade nos lares cristãos. Porque o amor, ele deve superar toda e qualquer dificuldade. Mas a gente sabe que, na prática, essa frase tem sido verdadeira dentro de alguns lares cristãos. Em muitos lares, infelizmente, o amor fugiu pela janela por conta das dificuldades financeiras. Por conta de embaraços que o casal enfrenta ou enfrentou. Eu sei, irmãos, que há muitos percalços que acontecem em nossas vidas.
Há percalços que nos colocam em situações de sufoco, financeiramente falando. De repente, está tudo indo bem, mas o provedor ficou doente. 3 meses internado. E agora? Como é que faz? Dificuldades. E se o provedor morre? E se a esposa que trabalha e você conta com a renda dela e ela ficou doente? Pode sentar, fica à vontade. Ficou doente e agora você não consegue mais sustentar a sua casa. Como vai ser? Problemas. Problemas. Uma invalidez, um desemprego, uma hora extra que cai, no qual você estava contando com esse dinheiro, com esse recurso. E agora? São ocasiões excepcionais que atropelam a vida do casal. Mas o que eu quero tratar hoje com vocês não são essas ocasiões excepcionais. Eu quero tratar com vocês sobre armadilhas que nós mesmos armamos e caímos por conta da nossa má administração dos recursos que o nosso Deus nos dá. E quando nós administramos os nossos recursos de maneira inadequada, nós estamos violando o princípio de mordomia e estamos colocando a nossa família em xeque, em risco. Meus irmãos, o princípio de mordomia nos ensina que aquele salário que cai na nossa conta, que a nossa família, a nossa esposa, o nosso carro, tudo que nós temos, a nossa saúde, se você tem saúde, tudo que nós temos não é nosso, pertence ao Senhor, nós somos apenas mordomos. A casa que você tem, o carro que você tem, você usufrui, mas é de Deus, Ele deu a você. Esse é o princípio de mordomia. E o Senhor deu ao homem a responsabilidade de cuidar, de alimentar, de nutrir a sua família. E para isso Deus deu força para o homem e abriu uma porta de emprego. Agora, se esse homem, ele torra tudo aquilo que ele ganha com coisas inúteis, com coisas fúteis, de maneira imprudente, ele vai colocar a sua família em problemas. Ele é o responsável por administrar bem, por zelar, por cuidar da sua família, mas se ele é aquele que torra todo o dinheiro de qualquer forma, ele está sendo imprudente, está sendo um tolo. E o que dizer de muitas mulheres que são compulsivas também? Que querem gastar, gastar, gastar e gastar. E aí às vezes o marido fala, não dá para comprar esse sapato aqui, você já tem 468 pares de sapato. Para que você quer mais um? E aí você não dá, o homem prudente aqui fala, não temos condições, nós estamos passando apertado. E aí a mulher então, o que ela faz? Greve de sexo. Vira bicuda, vai dormir na sala. Meus irmãos, isso é uma tolice. É preciso colocar a cabeça no lugar e prestar atenção como nós estamos conduzindo ou como estamos agindo como mordomo dentro do nosso lar. Para você entender como funciona o princípio de mordomia, é como se o seu patrão desse para você, te escolhesse lá na fábrica e dissesse, você agora vai ser o responsável durante um mês aqui na fábrica. E eu vou te dar aqui, tá aqui 1 milhão de ienes para você. Você vai comprar os materiais, você vai comprar tudo que precisa para a fábrica funcionar. E o patrão some. E aí, o que você faz com o dinheiro? Você compra bala, chiclete, suco. Você começa a gastar com coisas que não tem nada a ver com a fábrica. E aí a fábrica para e quebra. Nesses casos, você está sendo péssimo mordomo. Um funcionário tolo e irresponsável. Ou não? O que você faria se fosse seu funcionário? O bi, provavelmente, né? Ou uma advertência. Mas é isso que nós fazemos às vezes dentro do nosso lar. Deus nos deu recursos para administrarmos para o cuidado da nossa família. E nós fazemos o quê? Torramos o que Ele nos dá com coisas inúteis e deixamos às vezes a nossa família passar necessidades. Algumas pessoas pensam que podem gastar os seus recursos para satisfazerem as suas cobiças, os seus desejos, para se exibir para as pessoas. E acaba que negligencia a sua família porque tem que manter um padrão, o padrão de todo mundo. E quando não consegue manter, entra na loucura, entra em prestações, em dívidas, porque tem que vestir a mesma roupa que todo mundo veste, tem que ter o mesmo carro que todo mundo tem. E se esquece que esses recursos que Deus nos dá não é para nos exibirmos, é para a manutenção do nosso lar.
é para a manutenção da nossa família. Nós invertemos as prioridades. Tudo que Deus nos dá para o bem da nossa família. E aí, às vezes, nós usamos para o bem da esposa somente, para o bem do marido somente, e deixamos o resto da família padecer. Infelizmente, irmãos, essa tem sido uma área bem negligenciada dentro da cristandade. E provavelmente aqui dentro dessa igreja também. Pode até ser que no nosso meio haja alguns casais que se encontram em dificuldades financeiras porque decidiram satisfazer os seus consumismos exacerbados. Vale lembrar, e eu gosto de sempre lembrar isso, em última instância, o homem é o responsável pelo pastoreio do lar. O homem é o administrador do lar, é ele quem cuida, é ele quem zela, é ele quem vistoria. É ele. Sendo assim, tudo que acontece dentro da sua casa, dentro do lar, é responsabilidade ou culpa do homem? A falta de sabedoria do homem do lar em lidar com os recursos que o Senhor dá a ele pode colocar a família em aperto desnecessário. Tudo isso por causa da falta de bom senso e de equilíbrio. Então, homens, se as suas finanças estão desequilibradas por conta da péssima administração, eu não estou levando em conta os percalços da vida, eu sei que acontece, uma doença, uma enfermidade pode bagunçar tudo, mas eu estou falando de má administração por conta de negligência. Então, se isso está acontecendo, se a sua família está desequilibrada por conta da sua péssima administração, e a sua família se encontra agora em aperto, você está pecando duas vezes. Primeiro, você está pecando por ser um péssimo mordomo do Senhor. Em segundo lugar, você está pecando por ser um péssimo pastor no seu lar também. Você então peca duas vezes. Nesse caso, você não precisa de um curso de administração financeira. Você precisa de arrependimento. Você precisa reconhecer onde você errou, se arrepender e voltar a ser um mordomo, de acordo com as bases cristãs. Note, eu não estou partindo do pressuposto que o seu problema é meramente administrativo. Não é. Primeiramente, o seu problema é do coração. É do coração. Depois que você reconhecer o seu pecado, se arrepender por conta da sua péssima mordomia, aí sim você precisa realmente pedir ajuda, contar com a graça de Deus, pedir ajuda de irmãos experientes, até fazer um curso, quem sabe, buscar no YouTube como ajustar as minhas contas, pedir conselho para pessoas mais sábias, mas em primeiro lugar é um problema do coração. Então é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Então, mulheres que estão me ouvindo também, vocês podem ter culpa nisso também. Vocês são auxiliadoras dos seus maridos. Vocês podem dar conselhos, podem tentar ajudá-los. Mas algumas mulheres podem não estar ajudando os seus maridos a controlar as despesas. Podem estar gastando compulsivamente com coisas desnecessárias. E aí os recursos da família estão indo tudo pro ralo. E às vezes o homem não tem coragem de falar para a esposa se controlar financeiramente, porque senão ele sabe a onça que vai sair dali. E então ele deixa a coisa rolar, e aí depois está todo mundo apertado. Como auxiliadora, as mulheres devem procurar por produtos mais em conta. Mulheres que farão compras, compre na promoção. Se a situação não está favorável, então evite coisas como restaurantes. Evite coisas como parque que você vai ter que gastar dinheiro, compras supérfluas na internet ou em qualquer lugar. Coisas que você não precisa. Tem uma música do Sola que diz: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E é verdade. Se eu não tenho, eu não preciso. Se você for sair, leve a sua bolsa de comida. Principalmente se tem criança. Lá em casa, quando a gente vai sair, parece que eu estou fazendo uma mudança, ou um acampamento para 8 dias para vir no culto. Eu sempre falo para a Rose, que exagero! No final das contas, dá exatamente para aquilo que precisávamos por dia. É preciso ter bom senso. É preciso que as esposas ajudem seus maridos a cumprirem os seus papéis. Do contrário, mulheres também estarão pecando porque não estão cumprindo o seu papel. Muitos casais estão fortemente endividados por conta do mau planejamento e da má administração. Isso por diversas vezes começa até antes do casamento. Acho que não é o caso de vocês aqui, imagino eu. Mas muitas pessoas no Brasil e aqui no Japão, conheço um caso assim, a pessoa se endividou, casou quase 10 anos atrás
e até hoje está pagando a dívida do casamento. Assim você, calce os seus sapatos. Se você não pode frequentar aquele tipo de restaurante que alguns irmãos vão, não há problemas em você procurar um outro restaurante. Alguns irmãos que têm condições para ir no restaurante, e vá, tudo bem. Há outros irmãos mais pobres, como eu, Rogério, que tem filhos. Nós levamos o onigiri para o parque. Passamos o dia abençoado no parque, tudo bem. É a nossa realidade. E fazemos isso com alegria. Não vejo a hora de chegar domingo para ir no parque comer onigiri com os meus irmãos para jogar bola, brincar e tudo mais. Cada um deve se adequar à sua realidade. Isso é importante. Agora, mais importante do que aquilo que as pessoas pensarão de você, porque você não tem condições igual aos outros, mais importante do que isso é o que Deus vai pensar de você, ou o que essas pessoas também pensarão de você quando você não arcar com as suas dívidas, com as suas responsabilidades, com os seus compromissos. Mais grave ainda, é como Deus enxergará você como um administrador, como um mordomo do seu lar. Então não se iluda com o consumismo do mundo. A internet faz a gente querer comprar tudo. Você está lá no Face, cada propaganda, parece que eles entram na sua cabeça, sabem o que você quer. Ou ele faz você achar que você precisa de coisas que você nem sabia que existia. Rapaz, eu preciso disso aqui, mas até ontem eu nem sabia que isso aqui existia. Nunca precisei disso na minha vida. Então, cuidado com o consumismo. Um tênis bonito, uma roupa de grife, um carro zero, uma casa nova e luxuosa, viagens pelo mundo. Cuidado com essas coisas. Se você tem condições e não vai sufocar a sua família, vá em paz. Agora, se não é a sua condição, então ajuste a sua vida de acordo com a sua realidade. Aperte os cintos. Então não compare também a sua vida hoje com a vida sua antes de você ter filhos. Quando eu e a Rose não tínhamos crianças, viajávamos bastante. Tailândia, Filipinas, Japão, Okinawa. Os dois trabalhavam. Os dois ganhavam bem. Mas hoje já não dá mais. Então eu não posso olhar para 2013 e querer ajustar a minha vida, fazer com que a minha vida funcione da mesma forma. Não vai funcionar. Não é a mesma condição. Tudo muda. Quem tem filho aqui sabe. Fralda é caro. A gente passa a calcular as coisas pelo valor de fralda. Quero comprar isso aqui. Quantas fraldas custa isso aqui? É ou não é? Já não calcula mais pelo valor, quantos em ienes. Você calcula isso aqui, dá para comprar 4 pacotes de fraldas. É assim que a gente calcula. Então, as esposas precisam entender que vocês não precisam de um tipo de sapato para cada blusinha do seu guarda-roupa. Você não precisa comprar um novo sapato, você não é uma centopeia, você só tem 2 pernas, 2 pés. Você não precisa de um vestido novo sempre que vai ter um casamento, mesmo que você for madrinha. Vai com o mesmo, ninguém vai nem lembrar que você usou o mesmo vestido na outra ocasião. E assim, se a sua condição não permite você comprar roupa nova, você não tem dinheiro de comprar uma roupa cara, eu vou dar um conselho muito chique para você. Rogério gosta, vai para o Quimbro. Olha lá, Rogério é gerente do Quimbro. Vá para o Quimbro. Book Off é barato. O valor que você gastaria em uma roupa de grife, lá no I ou em qualquer lugar assim, você sai com uma sacola para você, para os seus filhos, para todo mundo. E ninguém percebe. Hoje elogiaram essa camisa aqui, aí eu comprei no Book Off. O Rogério ainda. E daí? Qual que é o problema? Essa é a minha condição. Não tem dinheiro para comprar uma roupa de marca. Mesmo se eu tivesse, acho que eu não compraria, porque eu nunca fui de comprar mesmo. Mas a palavra aqui é: ajuste a sua vida de acordo com a sua realidade, não de acordo com a realidade dos outros. Cada um tem a sua realidade. E o casal precisa se unir nisso, conversar muito sobre essa realidade e tentar ajustar a vida de acordo com essa realidade, para que o casamento continue fluindo. Como eu disse no começo, a minha mãe dizia que quando a dificuldade entra pela janela, ou entra pela porta, o amor sai pela janela. Isso. Agora, homens também. Você não precisa ter o melhor smartphone. Saiu o iPhone 13, esse é o 13.1, 13.2, 13.4. Você vai trocando de mês em mês.
A gente não precisa disso. Não muda quase nada. Nós não precisamos ficar trocando. Nós não precisamos ter o carro do ano, nós não precisamos ter o melhor laptop, nós não precisamos ter a melhor roupa, nós não precisamos ter nada disso. Nós só temos aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós devemos fugir desse modelo tolo, enganador, de que nós precisamos ter tudo do bom e do melhor. Hoje o do bom e do melhor é que serve em mim. Isso é o bom e melhor. Então, com pequenas atitudes e sabedoria do alto, todo casal pode aprender a rejeitar esse padrão tolo que o mundo quer impor nas pessoas. Você precisa comprar. Você precisa comprar. É um mantra. Então não deixe que as propagandas ou as pessoas ditem o seu estilo de vida. Existe um segundo princípio. Esse aqui é mais básico. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe. Apesar de saber, é um dos mais negligenciados nesse assunto. É um princípio muito básico. Não gaste mais nem tudo o que você recebe. Isso é óbvio. Você ganha 200 mil, você gasta 300, a conta não vai fechar. E desrespeitar esse princípio vai fazer o orçamento da família ruir rapidamente. Agora, se eu e minha esposa ganhamos 400 mil por mês e eu tenho um cartão de crédito e o limite do meu cartão de crédito é 200 mil, aí o casal pensa assim, então eu tenho 600 mil para gastar no mês. É loucura. Vocês estão rindo, mas tem gente que acha que é isso. Acha que o que tem no cartão de crédito ali como um saldo para gastar é o dinheiro que tem, mas não é. Não é seu aquele dinheiro. E o banco está doido para você gastar aquilo ali, porque ele vai te amarrar de um jeito que você não vai conseguir escapar. Então essa matemática ruim, evidentemente, vai levar o casal ao endividamento. E para piorar o quadro, a vida a dois, vocês sabem disso? Vocês estão que é todos a vida a dois? A vida a dois é cheia de percalços. Cheio de surpresas, cheio de custos inesperados. Quase todo mês aparece alguma coisa que eu falo, ah, não, de novo. Achei que ia dar certo esse mês. Olha lá, apareceu um boleto. Apareceu um carro quebrando. Apareceu alguma coisa para resolver. Coisas que a gente não está no nosso controle. Acontece. Então, os especialistas dizem que é necessário, que é importante que o casal consiga guardar cerca de 70% a 80% das entradas do casal, das entradas da casa. Poupar, manter os gastos em 80%. Olha isso, aí vai morrer de fome, né? Não, aí só o Hermes que consegue, né? Porque o Hermes consegue com os 20% dele sustentar todo mundo aqui. Né? Deve manter os gastos do casal entre 70% e 80%. Se você conseguir poupar 20%, deixando guardado para uma reserva, você vai bem. É preciso ter uma reserva. É preciso tentar ter uma reserva, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Quem estava aqui em 2008, 2009, ficou assustado com o que aconteceu. Eu fiquei 10 meses desempregado. O Adriano ficou também, fui morar na casa dele junto, porque ainda não estava nem conseguindo viver dele. Fui morar no quartinho de 4 tatames. Na casa dele lá. Quem imaginava isso? Nós estamos do lado de um gordinho doido aqui na Coreia do Norte. Esse cara resolve mandar umas bombas aqui, bicho. A economia japonesa afunda. E a gente afunda junto. E aí, dá para ir embora para o Brasil amanhã? Você tem reserva para isso? Então, ele precisa pensar em reserva. Se alguém da família ficar doente, enfermo, e você precisar ficar parado um mês para cuidar da sua família, sem salário, dá para viver? Consegue passar? Então, nós não podemos nos esquecer que nós estamos ficando velhos. Nós estamos ficando velhos e a idade vai chegando, os problemas começam a chegar. Todo tipo de problema começa a chegar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso e manter uma reservinha básica ali. Porque a saúde não é para sempre. Então, dívida tem sido um grande destruidor dos casamentos. Tem destruído muitos casamentos. E começa a pequena dívida, devagar, e ela vai crescendo como uma bola de neve. E antes que o casal perceba, o casal só está falando, ou só está brigando sobre isso. Sobre finanças. Estresse no lar, porque falta dinheiro, falta recurso. E isso leva o casal a brigarem com frequência. Mesmo quando não estiverem tratando sobre finanças. Então, meus irmãos, tenham cuidado, sobretudo com
a utilização do seu cartão de crédito. Mas eu vou falar disso depois. Para andar aqui por conta do tempo, se você está apertado, um conselho, não vá ao mercado com fome. Come primeiro. Evite ir ao shopping em épocas de datas comemorativas, fujam das chamadas promoções. Só compre o que for realmente necessário. E sente com a sua esposa e faça um orçamento. Ou o homem pode sentar sozinho, fazer o orçamento e levar esse orçamento para a esposa para que ela entenda a situação em que a família está. Porque às vezes a gente não comunica nada para a esposa e a gente está olhando a conta no banco e está olhando os gastos, a fatura do cartão, e a gente começa a ficar irritado com a mulher. Está gastando demais essa mulher. Senta, conversa. Em casa aconteceu isso. Comecei a olhar e falei, minha avó está gastando demais. Ué, está passando do valor que a gente gastava antes? O que é isso? O que ela está fazendo? Antes de condená-la, eu perguntei. E a resposta foi, está aqui. Subiu muitas coisas. Eu pagava tanto na banana, tanto aqui, ó. Foi subindo e tal. Ela estava comprando as mesmas coisas, mas subiu. Fazer o quê? Então tem um orçamento junto com a família. E aí eu apresentei ela, falei assim, olha, passou do nosso limite. Então precisamos cortar mais algumas coisas. Não os pulsos, é claro, né? Você não corta. Precisamos cortar a renda, cortar alguns gastos. E assim foi feito. Porque senão nós estaríamos em situações complicadas. Um outro princípio é, tome cuidado com aquilo que não é seu. Deve estar pensando de alguma coisa que alguém está te dando, ou algum objeto. Mas eu quero falar sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito dá a nós uma ilusão de um dinheiro que não é nosso, mas nós achamos que é nosso. Esse cuidado com o que não é seu pode ser aplicado de duas formas. Não é meu porque é de Deus. Isso é verdade, tudo que eu tenho é de Deus. Mas eu quero aplicar de uma outra forma. Não é meu porque é do banco. Não é meu porque é do cartão de crédito. Eu vou falar rapidamente sobre esse ponto também por conta do tempo. Mas o cartão de crédito pode ser um grande vilão para a família. Pode ser um grande vilão para a família. Pensa, irmãos, há uma enorme diferença no mercado financeiro entre você poupar R$100 e você dever R$100. Eu estou trabalhando em reais aqui. Eu não sei como funciona aqui no Japão. No atual sistema tributário financeiro no Brasil, se você for um correntista e tiver depositado R$100 na poupança, há 10 anos atrás, ou há 10 anos atrás, você colocou R$100 na poupança. Poupança gera mais ou menos 0,5, algum quebradinho. Sabe quanto que você teria hoje, depois de 10 anos? R$181,93. É isso que ia render seu dinheiro. Agora, se você tivesse sacado no cartão, no cheque especial, no Brasil tem cheque especial, lá no mesmo banco, o mesmo valor, você sacou R$100, e aí eles vão colocar uns juros de 6% ao mês, parece que esse juros já está mudando, está subindo. Você teria hoje uma dívida de mais de R$100 mil, R$108.818,75, 10 anos depois. Então, vejamos, o que o banco quer é que você pegue dinheiro emprestado. O que ele quer é que você não consiga pagar, porque é disso que eles vivem. Então é preciso tomar muito cuidado com o cartão de crédito. E algo que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, se você não tem dinheiro para passar o mês hoje, e você vai lá e usa o cartão de crédito hoje, porque você não tem dinheiro, olha, uma hora a corda vai estourar. Se eu hoje uso o cartão de crédito contando com o salário do mês seguinte, eu vou lá e pago. Aí acabou o dinheiro. Eu vou lá e pago. O que vai acontecer quando lá na frente você ficar doente e não conseguir trabalhar durante 3 semanas? Você não vai pagar o cartão de crédito desse mês. E aí? E aí vem a bola de neve. E entrar em dívida no cartão de crédito é uma das piores desgraças que pode acontecer para uma família. Eu e alguns irmãos aqui conhecemos uma família que ficou mais de 10 anos tentando sair do cartão de crédito. Muito dinheiro jogado fora. É quase que uma dívida infinita. Uma dívida infinita. Então o cartão de crédito, ele deve ser nosso servo. É muito bom se você tem controle. Porque ele te dá pontos. Então se você tem dinheiro agora, você compra, usa o cartão de crédito, mas deixa o dinheiro guardado no banco. Às vezes eu compro coisas para alguns irmãos aqui na igreja, no cartão de crédito, e eles me dão dinheiro, eu guardo o dinheiro. Quando vai cair a fatura, eu jogo lá na minha conta.
Se eu deixar no meu bolso, dinheiro na mão é vendaval. Vai embora. Então, o cartão de crédito tem que ser o nosso servo, não o nosso senhor. Então, eu preciso tomar muito cuidado nisso, porque o cartão de crédito tem arruinado também muitos casais. Sejam cúmplices e transparentes. Isso é algo que o casal precisa ter. O casal precisa ter tudo em comum, principalmente a conta bancária. Façam isso, tenham transparência, conversem sobre a situação. Que os dois tenham controle sobre as finanças. Que saibam o que está acontecendo. É bem possível que quando as finanças são separadas, o coração do casal também está separado. Então, salvos em raras exceções, não deve existir após o casamento o seu, o meu, mas é o nosso. Tudo que eu tenho é da Rose. Tudo que ela tem é meu. Não existe na minha casa o seu, o meu. Só os seus pais, a sua família, a minha família. Mas no demais, tudo é nosso. Tudo é nosso. O carro é nosso, a casa é nossa. Mesmo que só o homem trabalhou para comprar, a esposa pode dizer é nosso, porque é. Então tudo que nós ganhamos é do casal, tudo que nós ganhamos é da família. Então quando for possível, sente, converse, exponha a realidade da família. A realidade, faça um orçamento junto, mostre os gastos, mostre onde está saindo o dinheiro. E haja uma cumplicidade nisso. E uma transparência também. E outra coisa, quando for possível, envolva seus filhos nisso também. Chame eles para conversar sobre essa questão de planejamento. Eles precisam aprender agora, enquanto criança, porque um dia eles vão casar. E é importante que eles entrem num casamento já sabendo como lidar com essas situações. Porque muitos recém-casados enfrentam problemas nos primeiros anos de casamento, até os primeiros 5 anos de casamento, por conta de dívidas, por conta de má administração, porque viveu na casa do papai e da mamãe. Papai e mamãe pagava tudo, comprava tudo, dava tudo, e agora foi morar junto, quer viver o padrão da época da casa do papai, e não consegue viver, começa a gastar mais do que tem, e aí o casamento começa a ter problemas. Dos dois lados. Então prepara a criança. Comece a ensinar as raposinhas a aprender a lidar com o dinheiro. A saber lidar, a saber administrar, a saber que dinheiro custa serviço. Que dinheiro tem valor. Não dá em árvore. É importante fazer isso tanto na escassez quanto na abundância. Assim haverá amadurecimento no lar. Agora eu quero apresentar a vocês ações que geram furos na bolsa da família. Toda família tem uma bolsa com um saco de dinheiro. É um saco de dinheiro, a bolsa da família. E eu quero apresentar algumas ações que acabam aqui gerando um furo e o dinheiro vai escorrer. Você já teve aquela sensação, quem nunca, né? De que você junta e não junta nada? Parece que tudo está dando errado. Parece que seu bolso está furado. Parece que não fica nada guardado. Às vezes você se sente citado por Ageu 1,6. Às vezes você fala, Ageu 1,6 está falando de mim. O que Ageu 1,6 diz? Você tem plantado muito e colhido pouco. Você come, mas não se farta. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Não está falando de mim. Está falando de você? Está falando de alguns aqui? A gente coloca dinheiro, parece que vai tudo embora, né? Mas o problema é que nós mesmos é que fazemos o furo. Nós mesmos metemos uma tesoura na nossa bolsa e deixamos o dinheiro escoar. Então, apesar de sabermos que a razão citada por Ageu aqui é decorrente do desprezo que o povo de Israel estava tendo com relação ao templo, ainda assim há muitas ações que nós fazemos que geram furos na bolsa da família. A primeira delas que eu quero mencionar é a cobiça. É o pecado da cobiça. Mesmo se não fosse a natureza humana cobiçosa e materialista, não haveria nenhum problema com o bombardeio que a mídia impõe para nós. Estaríamos tranquilos. Mas o nosso coração, a nossa natureza, ela cobiça coisas. A cobiça é um pecado. É um pecado muito comum. Mas o problema não está na mídia, que nos oferece as coisas. O problema não está lá no Facebook, que o pessoal faz propagandas ali de coisas que a gente nem sabia que existia, mas a gente passa a descobrir que precisava.
O problema principal está no nosso coração. É no nosso coração. O vendedor só está fazendo o seu trabalho. A mídia só está fazendo o seu trabalho. O problema está nos nossos corações. Nós cobiçamos. Nós desejamos. A nossa natureza caída nos leva a desejar cada vez mais coisas. E nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nunca. Se você tem um computador como esse, é o seu sonho de consumo. Logo você quer outro. Logo esse aqui já está batido porque alguém comprou o melhor, você quer aquele. O mesmo com o celular, o mesmo com qualquer outra coisa, com o carro. A nossa natureza caída nos leva a cobiçar coisas. E nós nunca estamos satisfeitos com as coisas que adquirimos. Fruto da nossa cobiça. Provérbios 27, 20 diz que a sepultura e a destruição nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Não há satisfação para os olhos humanos. Sempre queremos mais e mais. Provérbios 28, 22 diz que o invejoso corre atrás das riquezas e não sabe que a miséria o aguarda. Está correndo atrás do vento. Então a família cristã, ela precisa, dentro do lar, erguer uma defesa formidável para não ser atingida por esses apelos vindo da mídia, que atacam diretamente a nossa natureza caída, jogando uma isca para a gente morder. Então, algumas sugestões práticas que constituem aqui um pacto pela defesa financeira familiar. Essa sugestão inclui, como eu disse anteriormente, estabelecer um orçamento familiar que identifique as saídas mensais e que permita compras especiais em ocasiões especiais planejadas. Faça um orçamento anual. Dentro desse seu orçamento anual, coloque ali passeio com a família, uma viagem com a família, ocasiões, coisas especiais. Porque se você não fizer isso, eu quero viajar em dezembro, se você não fizer nada em dezembro, você não vai para lugar nenhum. Ou você vai se endividar todo para ir. Então coloque dentro do seu orçamento familiar saídas, entradas, compras especiais, compras ou passeios em ocasiões especiais. Se você nunca fez um controle financeiro na sua casa, eu sugiro que você comece fazendo uma análise dos seus últimos 3 meses, ou a partir de agora. Coloque tudo no papel. Tudo, absolutamente tudo. Você vai se surpreender com o tanto de dinheiro que você joga no lixo. Tanto de furo que está na sua bolsa. Você vai se surpreender. Eu me surpreendi quando eu fiz isso. Então, um segundo passo é evitar toda e qualquer forma de dívida. Se é possível, não entre em dívida. Isso foi uma luta para mim, quando eu me casei. A Rose veio de uma família que comprava as coisas à vista. E eu vim de uma família que parcelava tudo. Mesmo tendo dinheiro para pagar à vista. Eu não via a hora de acabar o crediário para fazer outro. Acho que dava um prazer ter um crediário na bolsa. Não sei que é coisa doida essa. E aí casei com a Rose. Aí íamos comprar um carro aqui no Japão. Trabalhávamos muito bem, ganhávamos muito bem. E aí tínhamos o dinheiro para comprar um carro à vista, um carro zero à vista. E eu falei, por que vamos pagar à vista se a gente pode parcelar? E ela falou assim, por que vamos parcelar se podemos pagar à vista? Então, um conflito. Se você vai parcelar, vai ter juros. Você está jogando dinheiro fora que não é seu. Lembra do princípio de mordomia? Está jogando dinheiro fora que não é seu. Então, se você pode, se você consegue juntar para comprar à vista, compre à vista. Não utilize o seu cartão de crédito para sacar dinheiro. Os juros é muito alto. Então tente não entrar nesse tipo de dívida ou qualquer outro tipo de dívida. Próximo passo. Decidir com a família como a família deve viver com aquilo que Deus já providenciou para você e não com aquilo que você espera ganhar. Como você e a sua família vai se ajustar com o que Deus está te dando? Com aquilo que você está recebendo agora. Tem que se ajustar. Não adianta você olhar para o salário que você ganhava no passado ou o salário que você quer ganhar. O salário que você quer ganhar é o salário que você quer ganhar, não é o salário que você ganha. Então evite também pagamentos parcelados em prestações que cobram muitos juros. Mesmo prestações sem juros podem ser prejudiciais se a família não conseguir pagar. Ou seja, se você não pagar sem juros, aí vai entrar os juros e você vai se dar mal. Tá? Então cultive também no lar uma atmosfera de gratidão e contentamento pelo que você tem.
Isso é muito importante. É preciso cultivar no lar essa atmosfera de contentamento e gratidão. Você não tem o que você tinha no passado? Você não tem o que você gostaria de ter? Mas ainda assim você tem. Hoje, para quem tem filho e só o homem trabalha, é apertado aqui no Japão. Temos vários aqui. É apertado aqui no Japão. É ou não é, Rogério? Apertado. Ó, o Rodrigo ali. Apertado. É apertado, né? Tem bastante gente aqui. Olha o Jonathan aqui não, porque o Jonathan ganha mais que todo mundo aqui 3 vezes mais, então tá sossegado ali. É apertado, é muito apertado. Né? Mas nós devemos nutrir no nosso coração contentamento por isso que temos. Eu uma vez disse a alguém que estava reclamando da sua situação aqui no Japão, estava desgostoso daqui do Japão, porque só não conseguia juntar dinheiro, que não sei o que e tal. Eu disse, olha, se você mandar uma mensagem para as pessoas do Brasil e falar assim, alguém que gostaria de trocar comigo, você ia receber milhares de mensagens, e eu trocaria com você. Então não reclame, agradeça a Deus, porque você está aqui no país de primeiro mundo, você tem uma condição boa, você tem um carro bom, você tem uma vida que muitos não têm no Brasil. Então, gratidão a Deus pelo que você tem. A gratidão ela só não acontece por causa da cobiça. Porque a gente cobiça as coisas dos outros e nos esquecemos daquilo que Deus nos dá. Nos esquecemos da condição que nós temos hoje. E aí nós não temos gratidão, nem tampouco contentamento no nosso coração, por conta do maldito pecado da cobiça. O que nós podemos fazer também para nos ajudar a lutar contra a cobiça é desenvolver alvos missionários como família, por exemplo. Você pode ajuntar ou separar o seu recurso para ajudar famílias necessitadas. Aqui no Japão ou no Brasil, você pode fazer isso. Quando você percebe a realidade de certas pessoas, você para de reclamar. A sua cobiça vai embora. É que a gente está acostumado a olhar para aquelas pessoas, medir aquelas pessoas que estão acima da gente, que ganham muito mais do que a gente. E a gente passa a cobiçar isso. Mas começa a olhar para aqueles que estão numa situação muito pior do que a sua. Comece a olhar para aquelas pessoas que têm filho doente, que não tem dinheiro para pagar um medicamento. Que não tem condições de levar o filho para fazer um tratamento médico. Tem que esperar a fila do SUS. Até às vezes a criança morre. Você não passa por isso. Você tem hospital de graça. Você pode levar seu filho 500 vezes lá que está tudo pago. Nós temos uma condição boa. Então olhar para a realidade de pessoas, de outras pessoas que estão abaixo de nós, fará diluir a nossa cobiça. Isso é importante. Faça isso. Não olhe para quem tem mais do que você, olhe para quem tem menos. E tenha o coração agradecido, porque até o que você tem, você não merecia. Tudo que nós temos é graça de Deus. Então, se você tem pouco, é muito. Porque pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Vamos lá para as dívidas. Esse é o segundo furo do saco familiar. Eu quero apresentar a vocês. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas eu quero tratar de um outro assunto aqui dentro desse tópico. Qualquer empréstimo que comprometa as finanças do futuro da família vai te levar à escravidão. Está aí o hominho aí, com aquela bola de presidiário, escrito dívida. Vai te levar à escravidão. Você vai ficar escravo da dívida. O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo do que empresta, diz o sábio Salomão. A dívida, irmãos, é uma tesoura que despedaça o saco financeiro. Ela corta o saco. A sociedade, ela nos seduz para cairmos nessa armadilha do consumismo, cartão de crédito, cheques especiais, consórcio, pagamento parcelado com juros, sem juros e tantas outras coisas. Não que o uso dessas coisas seja pecado ou irregular. A questão é que é preciso tomar o devido cuidado, porque o endividamento pode gerar, de maneira sutil, danos ao lar. Uma compra hoje para pagar 10 mil por mês não pesa. Você entra no financiamento para pagar 10 mil por mês, pesa? Você vai falar, 10 mil por mês não pesa nada. Agora, 17 financiamentos para pagar 10 mil por mês, aí já pega. Nós precisamos tomar cuidado para não ficar entrando em um monte de financiamentos picadinhos. Porque a soma desses financiamentos vai pesar no seu orçamento. Outro perigo, como eu já disse, é você gastar agora o dinheiro que você não tem. Contar com o dinheiro que você não tem. Como, por exemplo, no cartão de crédito.
Recentemente eu passei por isso, no final do ano. A Rose, todas as vezes que teve filho, as 3 vezes, ela sempre ganhou bônus. Então, 3 anos, 3 filhos já, um ano de licença de um, 2 anos de outro, e agora o Hiro, 1 ano, e depois entrou para o 2º ano. 5 anos, sempre recebeu, normal. Já era o dinheiro que eu contava. Então, no meu orçamento anual, eu sempre coloquei o tanto que eu vou ganhar no ano, contando com bônus, TAT e tudo mais, e o quanto eu vou gastar, contando com seguro, contando tudo que vai vir durante o ano. Então, eu tenho noção de como eu vou passar o ano. Eu sei que vai ter meses apertados, mas tem meses que vai recuperar. De repente, estava eu, no final do ano, dezembro, contando com aquele bendito bônus. E ele não caiu. Aí, para piorar, a fábrica disse que o bônus que ela tinha recebido naquele ano, no ano anterior, ela tinha que devolver mais de 300 mil. Ou seja, eu não recebi o que eu queria, que eu precisava receber, e ainda tive que pagar a Rose, né? Teve que pagar para a fábrica. Na verdade, está pagando até agora. Aquilo arruinou. Foram meses difíceis. Deus foi dando graça, evidentemente. Graças a Deus, Ele cuidou da gente. Mas veja, ele estava contando com um dinheiro que não é meu. Então, não faça isso. Né? Tente planejar aí com coisas que são certas. Não planeje a sua vida com o zangueô. Esse é um dos maiores erros dos brasileiros. Entra na fábrica, quantas horas de zangueô? 3 horas todo dia. Aí ele ganha 5 vezes aquele salário ali, 5 meses seguidos. Esse aqui é o que eu ganho. E faz dívida, dá certinho ali aquele salário. E quando acaba o zangueô? Faz o quê? O zangueô não é seu dinheiro até que você receba. Né? Então é importante ter isso em mente. Né? Eu tenho visto na comunidade brasileira, no Facebook, tem vários grupos, e várias vezes, talvez você já viu também, pessoas que compraram casas e estão totalmente endividadas. E algumas escrevendo que quer se desfazer da casa e tal, tudo mais. Mas por que um sonho como esse, o sonho de ter uma casa, se torna em um pesadelo? Como pode o sonho de uma casa própria se tornar em um pesadelo? Isso ocorre porque não calculou as despesas que uma casa gera. Evidentemente, o vendedor não vai falar para você nada disso. Ele só vai vender sonho para você de uma casa própria, o sonho de você morar no seu quintalzinho, ter uma churrasqueira. É isso que eles vão falar para você. Mas existem gastos que eles não vão falar para você e às vezes você vai descobrir tarde demais. Deixa eu dar um exemplo para você sobre isso. Vamos supor que você mora num apartamento e você paga 65 mil ienes por mês. Esse é o seu preço do seu apartamento. E aí você vê uma propaganda de uma casa que está sendo vendida por 75 mil. Deixa eu colocar aqui, vai. Peraí. Você mora num apartamento e você paga 60 mil ienes por mês. Baixei o preço do apartamento. Eu sou o dono da imobiliária, eu ponho o preço que eu quiser. Era 65, agora eu baixei. Gente boa. E aí você paga isso por mês. E aí você vê uma propaganda, alguém vendendo uma casa muito boa por 75 mil ienes por mês. E aí você pensa assim, e quanto que 15 mil ienes por mês para ter o conforto de uma casa? Não, é pouco. 15 mil ienes por mês é um dia de trabalho, não é? Meus filhos vão ter quintal para brincar, vou poder criar cachorro, gato, passarinho, poder criar filhos. Tranquilo, vou encher a casa de filho. Por causa de 15 mil ienes, eu vou embora daqui, vou comprar essa casa. E aí então você vai lá e compra essa casa que custa 75 mil ienes por mês. Só que esse não é o seu gasto final. Não é isso que você vai gastar comprando uma casa. Você calculou o seu valor de conforto, você pensou que o seu valor de conforto é esse, que você vai ganhar 15 mil ienes, você vai gastar 15 mil ienes para ter esse conforto de ter uma casa. Mas não é só isso não. Bagunçou aqui, peraí. Se você somar, quando você compra a casa, aí você descobre que você precisa pagar a documentação da casa. Se você não sabe, a documentação é em torno de 10% do valor que você paga na casa. Valor total. Isso significa que você vai ter que pagar em torno de 2,5 milhões por mês para poder pagar uma casa nesse valor de 80 mil ou até um pouco mais. Eu estou jogando sempre para baixo.
Agora você tem aí uma dívida de 14 mil por mês durante 15 anos, sem juros aqui, eu não estou colocando juros. Sem juros, você vai pagar 14 mil por mês durante 15 anos da documentação. Se você botar juros, pode colocar lá para uns 17 mil por mês, 16 por aí. Então me acompanha aqui. Você tem 75 mil da prestação da casa, você tem 14 mil da documentação, e aí você descobre, do nada, que foi o que aconteceu comigo, que tem o tal do imposto da casa que você tem que pagar. Eu levei um susto, de repente comprei a casa em agosto, passou uns 2 meses, chegou um RAGAC 150 mil. O que é isso aqui? É bônus que eu ganhei, o dinheiro para entrar na minha conta? Não, é da casa. Então vamos colocar que você paga 80 mil, que é a média do pessoal que mora em Randa. Vamos colocar que você tem aí que pagar 80 mil por ano. Isso vai dar mais ou menos 6.500 ienes por mês. Só até aqui, com esses gastos que você tem que pagar mesmo, a sua casa já chegou a quase 100 mil por mês. Então veja, não é somente 15 mil ienes de diferença. É muito mais do que 15 mil ienes. Mas os gastos não param aí. Aí a casa é nova, aí você olha para os seus móveis todos acabados, do Dante, aí você pensa, casa nova, móveis novos. Aí você vai lá, compra um monte de móveis, gasta 1,5 milhão, 2 milhões, vou colocar 1,5 milhão. E aí você vai pagar em 15 anos, porque você também não tem dinheiro. E aí você vai adquirir mais uma dívida de 8 mil por mês, sem juros. Eu sou bonzinho, meu banco Manfredini não põe juros. 8 mil por mês. Então me acompanhe. 75 mil da casa, 14 da documentação, 6.500 do imposto dividido, né? Financiamento de imóveis, mais 8 mil. Só que você mora numa casa, você não vai deixar de pagar o seguro de incêndio. Você não é bobo, vai que pega fogo. Vocês viram o que aconteceu na casa dos Nagalka. Aí um seguro bem baratinho aqui, você vai pagar em torno de 5 mil por mês. Olha como eu sou bom vendedor. Baratinho. 5 mil por mês. E aí também você não quer que se você morrer, sua família fique em dívida. Você vai fazer um seguro de vida. Se o homem morrer, a mulher fica livre do marido e da dívida. Então você vai pagar 5.400 por mês. Veja, já subiu muito aqui. Aí você se muda. Aí você olha para a casa do vizinho. Rapaz, o vizinho tem garagem. Eu não tenho garagem. Eu acho que eu preciso de uma garagem. Aí você então descobre que você precisa colocar uma garagem. Afinal, o seu carro que viveu a vida toda no sol, agora ele está com frescura. Ele não pode mais ficar no sol. Tadinho dele. O ano passou anos e anos tomando sol e agora ele ficou fresco. Começou a reclamar do calor. Tadinho do carro, né? E aí você coloca uma garagem básica aí, estou calculando pelo preço que eu gastei lá, tá? Mais ou menos 1.200.000. Aquela garagem coberta total. Ah, mas você não tem dinheiro. Claro, você não tem dinheiro. Aí você vai falar, mais um financiamentozinho para pagar em 15 aninhos, vai dar em pesar. Quanto que vai dar isso aí, moço? Ah, só 6.500. Só 6.500? Ah, tá bom. Manda pôr isso aí. Sem juros, hein? Com juros vai para 10 mil. Então você tem a prestação da casa, 75 mil. A documentação, 14 mil. 6.500 do imposto que você vai pagar por ano. Você tem 5 mil por mês de seguro de incêndio, quase 5 mil. Mais 5 mil e pouco do seguro de morte. Até aqui, só os gastos necessários, tirando essas coisas, garagem, essas coisas, já tem mais de 105 mil por mês de gasto. Se eu acrescentar a garagem e esses outros gastos secundários, vai dar mais de 120 mil por mês. Veja, não é somente 15 mil para ter conforto. É muito mais do que isso. E aí, a sua renda paga? Se eu colocasse os juros aqui, passaria de 135 mil por mês. Você pagava 65 mil no apartamento. Agora você tem que pagar 135 mil. Então, eu vejo no grupo familiar, na internet, as pessoas se endividando ou querendo entregar a casa, procurando meios de entregar a casa porque elas não conseguem pagar. E o que é pior, irmãos? Nós compramos uma casa e eu não estou contra você comprar casa, é muito bom. Eu quero que você faça a coisa consciente. E não deixe a cobiça do seu coração levar você a criar dívida em cima de dívida, em cima de dívida. Compra a sua casa, leva os móveis velhos, passou lá mesmo e fica lá.
Fica indo no Kindle, que uma hora você acha um móvel legalzinho para você colocar na sua casa, um ventilador, alguma coisa assim. O que você não pode é se iludir. O que você não pode é deixar as pessoas te iludirem, o vendedor vai te iludir. Você precisa tomar cuidado. E aí o que acontece? Aí você comprou uma casona lá porque você quer dar todo o conforto para sua família. A gente que é pai, a gente pensa em comprar casa, por quê? Os filhos. Conforto para os filhos. É porque eles são muito barulhentos, né? No apartamento dá muito trabalho. Você quer pôr eles lá do tal. Aí você fala, legal, eu vou botar uma piscina no quintal, vou brincar com meu filho, eu vou na garagem, eu vou jogar bola com ele, vou fazer um monte de coisa. Aí você chega lá, boleto chegando, imposto para pagar, não para de chegar as contas da casa. Sem contar o consumo de energia que aumenta também. Aí você fica preocupado, faz mais uma dívidazinha, vou botar um solar. E aí vai piorando a situação. E agora você está todo apertado. O que acontece? Trabalhar igual um condenado. Você está trabalhando para ter um conforto, e agora você mesmo não consegue usufruir do conforto, porque você tem que pagar pelo conforto que você não tem. Percebe que loucura? Isso é loucura. E quem perde aqui? A família. A família. Meus filhos não precisam de conforto. Os seus também não. Meus filhos precisam de um pai presente, de uma mãe presente. É disso que eles precisam. Se você tem condições de ter uma casa e dar isso para eles, é ótimo. Agora, se a casa vai roubar o seu tempo do seu filho, da sua filha, melhor você morar onde você está. É melhor não se endividar. Ou procure uma casa muito baixa do preço. Não vai comprar uma casa de 30 milhões, 40 milhões. Você vai se endividar. E tem mais. Hoje você é novo. Nem todos, né? Candião rodou com o pneu murcho lá. Sem óleo. Hoje você consegue, você é novo. Eu comprei a casa para pagar em 35 anos. Ela vai acabar quando eu tiver quase 70. Será que eu vou aguentar até lá? Se eu morrer, tá bem, beleza, tá pago. Falta pouco para pagar, nesse sentido. Agora. Essa foi lento, né? Essa foi lento. O cara pensando, será que é isso que ele quis dizer mesmo? É delay. Um dia eu cheguei e falei pro irmão, tô quase quitando a casa. Como é que você conseguiu o dia? Não, é só morrer mesmo, tô doente. Mas hoje nós temos saúde. Mas e daqui a 15 anos? Uma lesão? Algum acidente na fábrica? Ou mesmo coisa própria da idade? O vigor foi embora, você já não consegue fazer zangueio. E tem mais. Depois dos 65 anos aqui, 60 anos, ninguém dá mais trabalho para você. Trabalho é pouco. Você vai ganhar pouco. A realidade vai cair. Essa semana, conversando com o Adriano, sobre uma pessoa que a gente conhece em comum, de uma outra igreja, fez isso, comprou uma casa, muito caro, quanto que paga por mês? Ela 110 mil por mês é o valor da casa, hein? Só que são idosos hoje. Quando compraram, não eram. Mas hoje não tem serviço para ele. Porque o serviço ganha muito pouco. Na época ganhava 500 mil por mês. Hoje não ganha nem metade disso, eu acho. E aí? São coisas que a gente precisa pensar. Né? A idade vai chegar para todo mundo. Eu, às vezes, esqueço que eu sou velho. Eu tento fazer coisa de jovem. Mas aí o meu corpo diz, calma lá, rapaz. Eu te lembrar aqui que você já não é mais aquele garotão, não. Você tá velho, moleque. A idade vai chegar. E nós precisamos pensar nisso, porque lá na frente quem vai se prejudicar? A nossa família. A nossa família. Então nós precisamos fazer de tudo para tomar o cuidado para não nos endividar. Vamos supor que você e sua esposa, ela tem que trabalhar, os dois têm que trabalhar para conseguir pagar a casa. Tem que pagar, os dois têm que trabalhar. É o valor certinho, deu tudo certinho. E se porventura a santa engravida? Aí aquele filho que é para ser uma bênção vai ser um caos na sua vida. Como é que você vai pagar? O salário da sua esposa é 180 mil por mês. De onde você vai tirar esse dinheiro? Você já está trabalhando igual um condenado para pagar, junto com a sua esposa que também trabalha igual uma condenada. E agora? Eu vi isso num grupo, no grupo aí no Facebook, aqui no Japão.
Era exatamente isso. A mulher engravidou. Qual é a proposta que deram? Aborta. Aborta. O que a criança tem a ver com isso? Então nós não podemos brincar com a questão da mordomia. Nós não podemos brincar. Porque nós podemos colocar nossa família em risco. Podemos prejudicar a nossa família. Então, se você ainda não comprou uma casa e quer comprar, calcule. Calcule. Compre abaixo da sua realidade. No exemplo que eu dei, está acima da realidade. Eu pago 65, vou comprar 75. 60, 75. Porque é acima. Mas na verdade a gente tem que fazer o contrário. É abaixo da realidade porque vai aumentar muito seus custos. Tá? Lógico. Ore antes. Calcule com a razão, não com a emoção. Comprar a casa com a emoção é a pior besteira. Você vai comprar a casa, logo a sua emoção vai te dizer que você foi um bobo. Você chega para ver uma casa, é a casa do sonho. É a casa do sonho. O coração vai dizer, compra, compra, essa é que você precisa. Às vezes não tem nem estacionamento, às vezes é um lugar ruim. Primeira vez que eu fui ver uma casa, eu nem queria procurar casa. Aí fui. Era uma casa ruim, que não entrava carro, tinha garagem, mas não servia para nada, porque o carro não entrava. Nossa, mas essa casa é muito boa. Coração. Não, que isso, aluga um estacionamento aqui na esquina, aqui. Ah, o que é andar 20 minutos para chegar naquela? Ah, que isso, 20 minutos, eu sou atleta. Se eu tivesse comprado, hoje eu estaria doido com essa casa. Ia ser o pior negócio, mas o quê? O coração. Quando eu vi, falei, não, é isso. Comparei com o Dante que eu morava. O Dante fazia tempo que era velho. Foi morar o samurai que construiu. Falei, não, essa aqui é a casa dos sonhos. Emoção. Não compre com a emoção, compre com a razão. Lógico, busque conselho antes de comprar a casa. É uma coisa muito boa a se fazer. Ajuda bastante. Para a gente concluir, ou correr para concluir, vícios também geram furos na bolsa da família. Quando nós pensamos em vícios, nós imaginamos bebidas alcoólicas, drogas, cigarro e, claro, isso sem dúvida também é um buraco, é um furo na nossa bolsa. Mas existem outros vícios inocentes, que são como teias de aranha que capturam famílias desatentas. Por exemplo, vícios, hein? Refeições fora de casa, o tempo todo. O tempo todo. Comer fora o tempo todo. A gente pode comer fora. Se você tem dinheiro sobrando, o problema é seu, não tem problema, você gasta o que você quiser. Mas se a renda familiar está ajustada e apertada, e comer fora com uma certa frequência vai prejudicar, então não come fora. Daqui entra um outro pecado, o pecado da preguiça. Às vezes comemos fora por conta da preguiça. Não queremos cozinhar, não queremos fazer. Por quê? Preguiça. E aí eu coloco a minha família em risco, em xeque, porque eu estou gastando no restaurante. Hoje, se eu for com a minha família no restaurante, os meus pequenos leões, o Hiro já está comendo igual adulto, já é mais de dá uns 5 mil ienes quase. Se eu for 4 vezes no mês, já é 20 mil. 20 mil é 10% da minha renda. Eu não posso comprometer 10% da minha renda com o restaurante. Então, lógico que eu preciso deixar isso de lado e de vez em quando a gente vai, faz um financiamentozinho em 15 anos e vai no restaurante. Visitar sorveterias caras, comprar salgadinhos, refrigerantes, coisas que a gente faz às vezes na fábrica, até mesmo aquele cafezinho que você paga e rapenha cada quilo. Eu levo um jarro, faz em casa, leva. Além de ser mais saudável, né? Cinema, videogames, coisas necessárias, coisas para carro, coisas de carro, ou até mesmo carro, são aranhas que podem sugar a vida do orçamento familiar, nos enredando. O livro de Provérbios diz assim, que quem ama os prazeres empobrecerá. Olha só, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Provérbios 21, 17. E para correr aqui, especulações também, é aquela ideia de você especular com dinheiro que você não tem. Eu vou pular aqui, porque esse aqui eu já falei e também não tenho tempo. Outro ponto é o desperdício.
e eu já estou encerrando, o desperdício é outro buraco no orçamento. O livro de Provérbios aconselha assim: procure saber do estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa se mantém de geração em geração. Ou seja, cuide do que você tem agora, das suas ovelhas, cuide bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Então cuide, não desperdice, não jogue as suas ovelhas fora, não jogue as coisas fora. Em outras palavras, cuide dos bens que você tem, porque foi Deus que te deu. Em nossos dias, talvez significa você consertar um cano furado. E se você não consertar um cano furado, vai estragar toda a parede. Isso talvez signifique que você precisa apagar a luz quando você sai do banheiro. Para que deixar a luz acesa? Significa que você precisa trocar o óleo do carro. As mulheres acham que não precisa, mas os homens sabem que precisa. Eu perdi uma moto porque eu não sabia. Estourei o motor. Aí o mecânico falou: você não trocou o óleo? Eu falei: o que é óleo? Eu ponho gasolina. Você quer dizer gasolina? Trocar o óleo. Escovar os dentes. Olha só. Dicas de higiene. Escovar os dentes. Por quê? Senão você vai gastar com dentista. E é caro e demorado aqui no Japão. Tá? Manter a sua saúde. Tentar fazer algum exercício físico, né, Candião? Sono adequado também. Né? Não jogar comida fora que sobra. Guarda, congela, faça alguma coisa, come depois. Planejar bem as compras. Não fazer múltiplas viagens. Tomar banhos breves, eficientes, né? Claro, não é só dar um oi para a água e ir embora. E outras coisas mais que eu coloquei aqui, mas eu não vou falar disso aqui. Evite qualquer tipo de desperdício, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu. O egoísmo também, mas vamos para a conclusão. Conclusão, quero concluir dizendo duas coisas para vocês. Quero que vocês guardem duas coisas de tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, que o maior bem do casal não é a casa, não é o carro, não é a sua propriedade, não é o que você pode conseguir em termos financeiros, mas o maior bem do casal é ter um ao outro. Nisso tem que estar o nosso contentamento. Nisso tem que estar o nosso coração. Ter conforto é bom. Claro, é ótimo ter conforto. Morar numa casa, certamente, é muito melhor do que morar num Dante. Eu sei porque eu vim de um. Eu sei a diferença. Mas um bom casamento não depende de bens materiais. E não pode depender. Não é o tamanho da casa, não é o tamanho do luxo, não é a qualidade dos móveis, nem o ano e o modelo do automóvel que fará o casal mais feliz. Se é essas coisas que faz o casal feliz, está tudo errado. Nós temos um problema no coração aqui. O que faz o casal feliz é o fato de ter um ao outro. Ter um ao outro. A nossa esposa ou o seu marido é o bem mais precioso que você tem. E você não precisou parcelar em 35 anos. É seu por toda a vida, até que a morte separe. Não é uma parcelazinha que você fez. É uma aliança, é um pacto que você fez com a sua esposa ou com o seu marido. Então, o maior bem do esposo aqui na terra é a sua esposa. O maior bem da esposa é o esposo. E o maior bem do casal é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Provérbios 15 diz algo que vai bem na ferida. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor. Prato de hortaliça é uma coisa muito simples. Onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Um prato de hortaliça. Coisa simples. Muito melhor do que o boi com ódio. Hortaliça com amor é melhor do que boi com ódio. Segundo e último, o dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Há uma música popular que diz assim: tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. É verdade. Essa música é verdadeira. A gente paga para nascer, a gente paga para viver, morre tem que pagar também. E crematório é caro. É verdade, tudo na vida tem um preço. Até a morte. Quando você recebe alguma coisa sem pagar, é porque alguém está pagando por você. Nada é de graça. Por isso, o dinheiro é importante. Mas o dinheiro não pode ser a coisa mais importante da vida. O dinheiro tem que ser um servo, não o nosso Senhor. O dinheiro é o meio para se chegar a um fim. Ele é um instrumento de Deus para nós,
para nos dar coisas que nós necessitamos. O dinheiro honestamente adquirido é uma bênção de Deus para nós. Mas quando nós invertemos a ordem dos valores, quando nós abrimos mão das coisas mais importantes para nos apossar do dinheiro, dos bens, então o dinheiro e as riquezas se transformam em maldições, ou em maldição para a nossa vida. E quando o casal briga por causa de dinheiro, seja pelo excesso, as pessoas brigam por causa de excesso de dinheiro, seja pela escassez. Então essas pessoas estão trocando o amor, a harmonia, a paz por bens materiais. Estão trocando aquilo que é essencial pelo que é secundário. O melhor pelo menos importante. Estão fazendo, na verdade, um péssimo negócio. O dinheiro que sobra ou que falta deve unir o casal. Veja, o dinheiro que sobra ou falta. Você olhou para a sua conta bancária lá, sobrou muito dinheiro. Tem lá uns ocos sobrando lá. Deve unir o casal. Você olhou para a sua conta, guiri, só estou passando um mês aqui, passando um sufoco, tem dinheiro para tomar um cafezinho. Deve unir o casal. A sobra deve unir o casal em ação de graças. Está sobrando, agradece a Deus, é Ele. É dele. Está faltando? Se una em oração. Se una em oração. Coloque sua vida diante de Deus. Nós, como eu disse recentemente num dos sermões que eu preguei, nós buscamos a Deus intensamente quando passamos por provações. Então, se está passando por dificuldade financeira, se arrependa da sua má administração, ajuste a sua realidade, faça tudo que está ao teu alcance e ore. E tenha ainda assim contentamento em Deus. Porque apesar da situação difícil que você está vivendo hoje, ainda é bem melhor do que o que você merecia. Eu sempre gosto de citar, para concluir, o puritano Stephen Charnock, que disse que qualquer coisa desse lado do inferno é pura graça. Qualquer sofrimento que passamos, ou dificuldades que passamos aqui desse lado é pura graça. Sabe por quê? Porque nós merecíamos muito pior. A Bíblia diz que por conta dos nossos pecados, nós merecíamos a condenação eterna. É isso que nós merecemos, porque nós violamos a lei santa de Deus. E se nós violamos a lei santa de Deus, tudo o que precisamos e merecemos é a condenação, é o inferno. E aí Jesus entrou na jogada. Foi lá naquela cruz, derramou seu precioso sangue por mim e por você, para pagar o preço da nossa redenção. Nós estamos falando em dinheiro, nós estamos falando em bens, em compras, mas o preço mais alto a ser pago foi o preço pago por Jesus. Não tem como pagar aquilo lá. Era uma dívida eterna. Nós não fizemos um crediário de 15 anos, de 20 anos. Nós fizemos um crediário eterno. Nossa dívida com Deus era eterna, porque Deus é eterno. Nós violamos a lei de um Deus eterno. Mas o eterno veio a esse mundo. O eterno foi para a cruz. E lá ele pagou as nossas dívidas. Então, qualquer coisa desse lado da vida, ainda assim é pura graça. Porque merecíamos algo pior. Conseguimos então nos aproximar de Deus quando tudo vai bem. Conseguimos nos aproximar de Deus ainda mais quando tudo vai mal. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Pulei muita coisa, mas o meu tempo não permite. Eu sei que vocês estão morrendo de fome. Vocês estão olhando com cara feia para mim. Eu acho que é fome. Eu vou partir desse pressuposto que ninguém está bravo comigo. Tá? Eu vou perceber se você jogar um garfo. Mas eu quero, nesse momento, encerrar orando com vocês, colocando diante de Deus a nossa vida, porque a mordomia não é fácil. Por conta do nosso coração pecaminoso, da ganância, da cobiça. Nosso coração é enganoso, então não é fácil ser um bom mordomo. Rapidinho nós desviamos do caminho e passamos a servir a nós mesmos. Ao usar o dinheiro ou os recursos que Deus nos dá para nós mesmos. E nos esquecemos que Deus nos dá para ajudar o próximo, nos dá para a implementação do seu reino também aqui, para a manutenção da nossa família. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, pelo privilégio de aprender, de refletir sobre esse assunto que parece ser secular, secundário, mas diz respeito ao nosso coração. Porque tudo está ligado ao nosso coração pecaminoso. A cobiça, os maus desejos, a inveja, tudo isso nos leva a desejar coisas que não precisamos, que não necessitamos.
nos leva a sentir inveja de nossos irmãos ou pessoas ao nosso redor que têm coisas melhores do que a nossa. Pai, nós somos enganados constantemente. Então nos ajude a, na verdade, olhar para o alto, para os céus e ver o que o Senhor nos deu riquezas espirituais. O Senhor nos fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos adotou como filhos, então nós temos uma posição muito especial diante do Senhor. E tudo que temos aqui nessa terra vai passar. A traça, a ferrugem, o ladrão vai levar, não vai ficar nada. O que vai ficar é aquilo que nós semeamos espiritualmente, a nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor. Tudo isso vai permanecer. O teu reino vai permanecer. As nossas coisas ficarão. Nosso carro vai enferrujar e um dia vai ser amassado. Nossa casa um dia vai ser demolida. Um dia nossos corpos já não estarão mais aqui também. Mas nós temos um tesouro lá no céu. Jesus Cristo, o nosso verdadeiro tesouro. Eu, nesse momento, Pai, peço a Ti que nos ajude a entender esse princípio de mordomia, a entender que tudo que temos vem do Senhor. Tudo que o Senhor nos dá como uma dádiva para administrar e usufruir para o bem da família e para a glória do Teu nome. Então, perdoa os nossos pecados, porque somos, por vezes, maus administradores. Nos ajude, nos socorra. Eu agradeço também pelo momento que vamos ter agora, onde comeremos, nos fartaremos com a comida. Somos lembrados também que isso é graça do Senhor, por isso te agradecemos. A minha oração é em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém avisa lá para ele? Já está ali já. O chateau do restaurante já está ali já.